O título da mensagem é dizer-te que tu não perdestes, mas provavelmente deixastes. Ok? Eu queria que tu te localizasses em duas escrituras chaves. Não é deixaste, não, tiremos o U, é tu não perdestes, mas deixastes. Muitas pessoas não perdem, mas deixam. Às vezes nós temos o conceito equivocado entre perder e deixar. Em Nova Iorque há um teatro que é o Carnegie Hall, onde nomeadamente a Academia Juilliard é uma daquelas mais famosas, quer a nível de dança, quer a nível depois de sinfonias, dão muitas atuações. E um dia, que há uns anos atrás, fora desta pandemia, um violoncelista coreano foi fazer uma apresentação solista. E ele, quando depois de ter terminado essa apresentação, que esteve aí durante mais ou menos um mês, na última apresentação, evidentemente foi um homem sempre, agora não me recordo o nome dele, enfim, li isto num artigo do New York Times Online. Ele tocava num violoncelo, que era um violoncelo de 1800 e tal, fabricado em Viena pelo famoso Stradivarius. Era um violoncelo que estava cotizado, ter um valor mais ou menos aproximado a 2 milhões e 100 mil euros, 2 milhões e meio de dólares. Ele apanhou um táxi e meteu-se no táxi para ir para o seu hotel e agarrou no violoncelo na sua capa, meteu aquilo na bagagem do táxi e, enfim, o homem estaria muito cansado quando saiu do táxi, deixou lá, evidentemente, não é? Esqueceu-se de agarrar o seu violoncelo. E foi, mas entendemos que ele esqueceu-se basicamente de 2 milhões e meio de dólares dentro da caixa do táxi. Evidentemente, quando passado uns minutos, estar no quarto do seu hotel, começou a ver onde é que está o violoncelo, onde é que não está. Ademais que era a sua ferramenta do seu trabalho, era uma coisa muito valiosa, mas evidentemente ele tinha marcado o táxi por um aplicativo, que não era Uber, há outros aplicativos, a gente conhece o Uber, conhece outros cá por aí, mas também eles têm aplicativos para os táxis, e automaticamente contactou o Cab Company, ou seja, que é aquilo que se chama lá Cab Company, toda a gente consegue traduzir o inglês. E havia o registro do táxi, havia todas aquelas coisas, as horas, e quem era o condutor contactaram e, felizmente, aquele homem teve a bênção de que automaticamente contactaram o senhor, ninguém tinha tocado na mala do táxi e estava lá o Stradivarius de 2 milhões e meio de dólares, que lhe foi integralmente devolvido, e o final da história do Stradivarius, do violoncelo daquele violoncelista, foi algo totalmente feliz. Okay? Eu tenho outra história para contar-vos que é menos feliz. Eu, uma vez, num dos voos que fazia da Austrália de volta para cá, tinha uma conexão, que é sempre a conexão do Dubai. O voo da Austrália por portas e travessas saiu mais tarde, porque havia um falho técnico ao sair, não sei o que mais, e a conexão, pois, estava um bocado apertada. Normalmente eu escolhia sempre as conexões mais rápidas, que eram as conexões de 1h30, porque aquilo era sair e entrar e tinhas que passar. Eu trazia um relógio, que era um relógio que eu gostava muito, era um relógio que trabalhava, era um Casio daqueles à prova de bala, quase, que tinha-me oferecido a minha mulher, e aquilo era uma edição limitada da Casio, não sei o quê, eu gostava muito daquele relógio. E claro, aquilo tens que passar, e quando passas, e vai tirar o cinto, e vai tirar o relógio, e não sei o que mais, e pum, 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 e passo pela coisa, e a seguir agarro o cinto, e agarro não sei o quê, quando subo a escada, chego lá acima, aí ao relógio, e não havia relógio para ninguém. Ok? Aqui aplicam-se duas coisas, que é o perder, o outro não perdeu, ou seja, ele deixou o violino e sabia perfeitamente onde é que estava o violino, não é? Ou seja, ele não perdeu o violino, ele deixou o violino. Eu também não perdi o relógio. Eu sabia perfeitamente onde é que deixei o relógio. Agora o meu final já não foi muito feliz, porque eu contactei a aerolinha, disse por que porta é que tinha passado, porque não sei o que é que passado, mas o relógio... Algum inteligente daqueles que estavam lá na passadeira agarrou o relógio e provavelmente ficou com ele, não pensando mal, olha, abençoado seja aquele que ficou com o relógio, e eu fiquei sem o relógio. Olha, patatis, patatus.
mas agora sei conscientemente onde é que deixei o relógio. Agora eu posso começar a inventar, não, estes tipos de aerolinha, coisa, eu perdi. Não, eu deixei o relógio, porque eu tinha que ter tido, não era por mais 3 minutos, provavelmente que eu ia deixar de perder, apesar que tivesse corrido nem um desalmado, para apanhar o avião, e apanhei-o, e não era por os outros 3 minutos que eu ia perder, se eu tivesse tido o cuidado de apanhar as coisas todas, atempadamente. O cinto, o relógio, porque eu podia ter apanhado o relógio e podia ter posto o relógio. Podia ter apanhado o cinto e, em vez de o querer pôr no sítio dele, enrolado, como já fiz muitas vezes, enrolado no punho e seguir a correr. Estão aqui a entender aqui o paradigma destes exemplos? Eu agora queria ler-vos uma carta, que é uma igreja que foi uma igreja muito cuidada. Paulo, nas suas viagens, e eu queria que vocês tivessem em conta 2 escrituras. Apocalipse capítulo 2, que é uma das cartas que Jesus escreve através do apóstolo João, quando este estava aí na ilha de Patmos, a uma igreja que foi uma igreja abençoada, a igreja de Efeso. Esta igreja teve a bênção, e eu queria desmoronar aqui algumas ideias que nós temos em relação, uma delas é em relação ao discipulado, não é? Se nós virmos o modelo do discipulado de Jesus, Jesus teve 3 anos com quem? Com os seus discípulos, foi ou não foi? E ele até andou com eles. E o que é que aconteceu depois dos 3 anos? O que é que aconteceu? Os seus discípulos, depois de 3 anos, ficaram com a ideia de que aquilo tudo era uma decepção. Tivemos com este homem era o Galileu, fez milagres, ele disse que era o Salvador, que era o Messias, agora evaporou-se, agora não sei o quê, porque eles, entendamos que uns iam caminho a Damasco, outros foram para a pesca, voltaram aos seus quefazeres, ficaram assim um bocadinho, sentiram-se muitas vezes dessa maneira. Estamos cá? Ou seja, aqueles 3 anos, todos os sinais, todos os milagres, ou seja, ele soprou o Espírito Santo sobre eles, estamos cá? E, no entanto, durante esse percurso, o que é que aconteceu? Depois daquilo, eles deixaram-no. Eles não o perderam. Estamos cá? Eles não o perderam. E eu quero que vocês tenham a vossa Bíblia aberta, também sempre um caso de referência, para nós entendermos a diferença entre perder e deixar. Porque em Lucas 15 fala acerca de 3 histórias onde encontramos situações de coisas que foram perdidas. E também encontramos uma situação de uma pessoa que deixa, mas não perde. Ok? Estamos cá? Eu quero fazer isto de maneira que nós possamos entender. Então, muitas das vezes nós pensamos no ministério, não é eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer o outro, eu tenho que... Não. Nós podemos fazer as coisas na medida que Deus nos dá a graça. Paulo dizia, eu sou aquilo que sou pela graça de Deus. Estamos cá? Ok. E nós vemos que Paulo, pela graça, nas suas viagens missionárias, ele fundou a igreja de Éfeso e permaneceu aproximadamente, e para os curiosos, isto está escrito no capítulo 20 de Atos, onde vocês vão confirmar que Paulo esteve com eles durante 3 anos. E ele disse que eu não me escatimei nenhuma palavra de vos dar nenhuma palavra do Evangelho a vós. Jamais. Eu em tudo trabalhei, depois termina no capítulo 20, depois mais bem-aventurado é dar, receber, trabalhei, fiz as coisas. Eu fiz tudo aquilo necessário. Ele depois avisou-os no capítulo 20 de Atos, só por referência, para que nós tenhamos aqui uma base em relação a isto. Ele disse, a dizer-lhes adeus, porque ele estava a dizer adeus à igreja de Éfeso, estava a partir naquela altura, ele estava-lhes a dizer naquela altura, eu sei que depois da minha partida
entre vós vão penetrar lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentro de vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém? E a seguir ele começa a dizer, porque pronto, toda a gente... Éfeso era uma cidade que estava na Grécia, ok? Muito perto de Esmirna, que pertence à Turquia, e era uma cidade bastante rica, uma cidade bastante próspera naquele então, ok? Estamos cá? Bom dia. Bom dia a todos que nos estão a ver, que Deus te abençoe. E então, nesta altura, porque, ou seja, muitas pessoas acusavam Paulo, pois que Paulo pedia ofrendas, e Paulo aqui começa a dizer, não, eu trabalhei em tudo, não cobicei prata, não cobicei festa, e diz, mais bem-aventurado é dar que receber. Não como às vezes as pessoas continuamente cobiçam isto, aquilo e o outro, e têm um espírito, muitas das vezes, mais deste mundo do que um espírito de graciosidade. E ele diz, bom, isto vai acontecer. Vão introduzir-se lobos vorazes, mas cuidado, vão se levantar dentro de vós mesmos. Dentro de vós, cá dentro, vão se levantar uns que querem arrastar outros. Vão arrastar discípulos. E Paulo está a advertir esta própria igreja de Éfeso. Agora entendamos que esta igreja teve a Paulo. Agora imagina que nós tenhamos a Paulo por 3 anos. Ou seja, a Paulo. Aqueles discípulos tiveram a 3 anos e pico a Jesus. E o que é que lhes aconteceu? Agora, eles não tiveram só a Paulo. Depois de Paulo também tiveram a Timóteo, discípulo de Paulo. E também tiveram o João, ou seja, foi uma igreja, e João escreve-lhes, ou seja, foi uma igreja que foi acompanhado por homens de grande porte de fé, homens com um grande testemunho. E isso não lhes mudou o caminho, ao ponto de que aproximadamente 35 anos depois, esta carta de Éfeso, que João escreve desde o seu exílio na ilha de Patmos, em letras vermelhas, palavras de Jesus, através das mãos de João, está a escrever a uma igreja, e muitos de nós dizemos, não, eu estou cá há 20 e tal anos, eu estou há 30 e tal anos, cuidado! Porque esta carta é relacionada... nós levamos 30 e tal anos, a gente já sabe isto tudo. Cuidado, porque vamos ver que provavelmente podemos encontrar-nos ou perdidos em tradução, ou podemos ter deixado o amor de Cristo. Porque entendamos uma coisa que acontece aqui, que é uma coisa muito, muito curiosa, e eu vou pedir a alguns de vocês que estejam atentos e que venham abrindo as vossas Bíblias em versículos tais como Efésios capítulo 2, porque assim vão poupando a saliva e vamos mais rápido. E Tiago capítulo 1, versículo 2 em adiante. E nesta carta ele começa por dizer isto. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve isto. Diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, iluminado, a menorá, aí está a manifestação do Espírito, a plenitude. Eu conheço as tuas obras, ok? Tu tens obras, já tens um percorrido, já provaste, já fizeste, pensas tu, ok? Agora dizes, e o teu trabalho? As pessoas pensam que trabalhando, dizem, não, eu trabalho por amor a Deus e ao próximo, e faço obras sociais, e a gente trabalha na economia do reino, e trabalhamos por aqui, por além, pelo outro. E a tua perseverança? Obras, trabalho. Eu quero que tu graves estas 3 palavras momentaneamente, a ver se a gente desglossa isto no rápido. Diz comigo, obras, trabalho e perseverança. Agora, algures, o profeta Isaías diz que as tuas obras são como trapos de imundícia aos meus olhos. Ou seja, as obras têm que ser uma consequência da tua fé. Mostra-me a tua fé por obras. E diz que tudo aquilo que nós fazemos não provém de fé é... Ajudem-me lá um bocadinho, se faz favor. Que às vezes esqueço-me da Bíblia. Desculpem lá.
Ajuda-me. Então, diz que tudo aquilo que a gente não faz, que provenha de fé, dizia o Raul Solnado, e eu vou adaptar a versão da estupidez, diz que alguns, se a estupidez pagasse imposto, estavam todos carimbados. Eu agora disse, alguns, se a falta de fé pagasse imposto, estariam todos carimbados. Há gente, irmão, não, sim, mas vejamos, os próprios discípulos, em várias circunstâncias, ele diz, homens de pouca fé, porquê temeis? Porquê temeis? Agora entendamos que a essência da fé é impossível de existir sem amor. E nós que vivemos em tempos, e vivemos no tempo em que tudo é canções de amor, é amor para a frente e amor para trás, ainda não conseguimos entender o que é a verdadeira essência do amor. O amor é um desígnio de vontade, mas o amor acontece exatamente como dizia Luís de Camões, que o amor é fogo que arde sem se ver. É esse mesmo fogo que o Senhor ordena a Moisés que diga a Arão, aos sacerdotes, que deve permanecer de contínuo no altar e que deve queimar durante a noite o sacrifício. Estamos cá? E que pela manhã deve ser retirado às cinzas. E depois, continuamente, o sacerdote deve colocar lenha sobre o altar para que o fogo esteja continuamente aceso. Estamos cá? Então, conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus. Porque a malta, estes fazem mal, não podemos suportar a maldade. É ou não é? A malta costuma dizer muito isto. Que pusestes à prova, a gente gosta de provar os outros. Os que dizem ser apóstolos e não são e os achastes mentirosos. E tens perseverança por amor do meu nome, que sofreste e não se fazer. 2:4. Alguém quer sublinhar ou guardar? Mas tenho contra ti uma coisa. Tu não perdestes o teu amor. Tu deixaste o teu amor. Deixaste o teu primeiro amor. Não esfriaste, deixaste o teu primeiro amor. Muitas vezes fala sobre o teu primeiro amor. Não há primeiro nem último. Há um amor. Quando nós nos casamos, nós chegamos ao altar e endereçamos palavras de compromisso a dizer: amarei-te. Algum casado que se lembre. Na riqueza e na pobreza. Na doença e nos bons momentos e nos maus momentos. Até que a morte nos separe. Agora, o que está de moda é pôr à prova. Olha, vamos pôr isto aqui à prova e tal. A gente, se isto correr bem, fixe. Se não, a gente, isto por a gente se apiixonar, a gente apiixona-se a cada semana por qualquer coisa. Nem que seja por uma cadeira, não é? A malta também já se casa com cadeiras e, enfim, com outros objetos, com carros e outras coisas. A gente apaixona-se por qualquer coisa, não é? Paixões desordenadas fala a palavra de Deus que existem. Inclusive é que os mais jovens, o pior é que já não é só os mais jovens, porque alguns vivem na eterna juventude. Apaixonam-se por tudo e por nada. Não é? Se fossem só os jovens, não. O pior é que agora já há jovens com 50, com 60 e com 70. Apaixonam-se por tudo. Olham por qualquer coisa e estão apaixonados. Não é? O bom era que a paixão estivesse no seio desse fogo, porque essa é a paixão por Cristo. E então tudo estaria. Então o que é que acontece aqui? A gente confunde um bocado este amor porque a gente quer provar o amor. Então a gente queremos provar o amor, como dizer, a gente trabalhamos. Por isso é que ele diz, rapaz, eu conheço as tuas obras, não venhas cá mostrar, dizer que fazes. E agora, alguém que tenha aí o Efésios capítulo 2 e diga-me verso 1 e 2. Assim, vocês ajudam porque eu não os pus nas minhas notas, eu também tenho aqui marcado. Diz que Ele deu-vos a vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andámos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade no ar. Ele deu-nos a vida. Estávamos nós mortos. Ele deu-nos. Diz comigo, Ele deu-nos. Ele deu-nos.
deu-nos. Não nos vendeu, não fez o intercâmbio, não negociou connosco. Se tu me dás, eu dou-te. Ele deu. Ok? Eu falava insistindo há bocadinho com o Fernando. Ou seja, a gente estamos acostumados normalmente a dar à espera do quê? O Evangelho, infelizmente, deturpou-se a dizer, não, tu dá para receberes. Não, dá por amor, por generosidade. Porque Deus dá-te por amor. Deus não espera que tu lhe dês nada em troca. Deus não espera que tu trabalhes para Ele. Deus espera que tu lhe ames. E aquele que lhe ama em fé, o que é que faz? Diz que somos príncipes e sacerdotes, nação santa, real sacerdócio, povo escolhido, separado para Ele. Então o que é que faz? Vive dele, para Ele e com Ele. Então é uma consequência. Então não podemos chegar ao pé do Senhor, não é que a gente trabalhamos para Ti. A gente fazemos obras para Ti. Então quando nós chegamos cá abaixo, diz assim, olha, então, em 8, Paulo está-lhe a dizer, olha pessoal de Éfeso, atendem uma coisa. Vocês, a salvação que vocês obtêm é mediante a fé. Fé não existe sem amor, entendamos isso. Porque Paulo escreve a Coríntios e, acerca do amor, capítulo 13, permanecem 3 coisas. Quais são? E a maior destas 3, qual é? Porque é o alicerce e é a base das outras 2. Significa, sem amor é impossível que exista esperança e é impossível que exista fé. E como é que nós amamos? Vamos ver aquilo que escreve também este João, numa das suas cartas. Mais adiante, se Deus me permite, sim. Acho que tem tempo, não é? Ok, está ali. Ele diz, mediante a fé, isto não é de vós, é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, porque ela vem alicerçada pelo seu próprio amor por nós. Ele amou-nos a nós primeiro, Ele amou-nos, Ele salvou-nos, porque Ele já o fez quando nós estávamos mortos. Ele escreveu no versículo 1 e 2, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não é a condição de nós querermos ser boas pessoas que faz com que Ele nos ame mais. Não é com que nós digamos que nós trabalhamos muito para Ele, que Ele nos ama mais. Estamos cá. Então o nosso sistema de valores está completamente equivocado de acordo ao sistema de valores dos parâmetros do reino de Deus. Ele ama-nos. Agora, Ele espera é que nós aprendamos a conhecer o seu amor e a termos a mesma generosidade com que Paulo termina o capítulo 20 e diz, mais bem-aventurado é dar que receber, em vez de estarmos à espera continuamente de receber de Deus, que lhe entregamos os mesmos frutos que Ele nos dá. E em Gálatas 9, o principal essência, ou seja, as diferentes escolas de tradução, dizem que na base do grego a palavra vem como amor, que é traduzida como um gelado, que tem uma manifestação de uma essência que se transforma em 9 frutos, em 9 sabores. Mas a essência é o amor. Mas não é o amor como tu e eu o concebemos. É um amor que está descrito no capítulo 13 de Coríntios, que também não vamos lá. Agora, não de obras para que ninguém se glorie, pois as obras que nós fazemos, enfim, qualquer um as faz. Estamos cá? Estamos cá? Qualquer um as faz. Mas as obras que Deus faz e que Deus opera por meio da sua fé, ninguém as faz. Deus, mediante se concreta tudo isto, desta propriedade, é uma das coisas que é difícil de explicar como é que isto aconteceu. Mas aconteceu porque é uma obra de Deus. Há algumas coisas que acontecem no nosso meio, a obra de Deus. E muitas delas vão ser consumidas por fogo, porque foram obras que nós fizemos, não por fé, mas por perícia humana, por habilidade humana, e vão ser destruídas. Está escrito exatamente na carta de Paulo também aos Coríntios. Amém? Então temos que ter esta diferença. E quando nós vemos em Tiago, quem é que abriu em Tiago capítulo 1, verso 2? Quem é que tem Tiago 1 e 2? Alguém tem? Ou não? Vou ler eu. A ver se algum estava já exercitado.
Porque depois fala acerca da perseverança, porque a palavra diz o que é que diz? Quem é que será salvo? Aquele que chegue ao fim, que é necessário. Então vamos ver aqui. Os benefícios das provações. Porque a fé é provada. Porque tal, diz aqui, não, vocês provam os maus e tal, ok. Agora, meus irmãos, tendo por motivo toda a alegria o passar por várias provações. Diz comigo, provações. É que o caminhar cristão não se faz sem provações. Deus permite as provações. Da mesma maneira que Ele permite o fogo para purificar o ouro. Sabendo que a provação da vossa fé é uma vez confirmada, produz perseverança. É a tradução correta. Na minha Bíblia está lá, perseverança. A tradução correta não é paciência, é perseverança. Numas Bíblias aparece paciência, mas a palavra perseverança. Perseverança que é sinónimo de paciência. Ora, a perseverança deve ter a ação completa. Ação completa. Às vezes, nós chegamos ao pé de uma pessoa e pedimos-lhe como é que se costuma dizer? Um conselho. E há pessoas que são excelentes conselheiras. Vou ver como é que eu ponho isto, porque a internet chega a todos os lados. Mas é que os conselhos são muito bonitos. Mas quando tu me dês o conselho, dá-me o pragmatismo da aplicação e da vivência dele. É que o conselho já que tem que ter um recorrido vivido. Porque um conselho que tem uma base muito didática, muito teológica, atrás da secretária, não tem um know-how da aplicação. Estamos cá? Não sei se me estás a perceber. É que eu vi na internet e fui falar com esta pessoa que é um erudito e é um maestro, sim. Então deixa-o lá ali no campo dos lobos e quando ele depois saiba aplicar o pragmatismo daquilo que ele entendeu de forma didática, pedagógica e teológica no campo de batalha, aí tem a validez para dizer, assim diz o Senhor. Até lá, eu reservo-me a receber o conselho, mas continuo a precisar de dizer, e agora como é que eu aplico isto? Porque é necessária a aplicação. É necessária a aplicação. O misticismo é uma coisa do qual a religião se nutre e ata as mentes e atrai-as para campos que são paradoxos e reais. Nós vivemos uma fé que tem que ser pragmática e paradigmática no dia a dia. Amém? E é aquilo que Tiago aqui diz. Sim, é necessário. Mas depois, ao fim e ao cabo, esta igreja, que é sinónimo de ti e de mim, de repente pode-se encontrar numa situação em que recebe esta palavra e diz e confronta esta palavra e desafia-te a dizer, cuidado, deixaste o amor. Vens à igreja, estás no ministério, tens experiência. Ok, sim, fizeste, fazes, acontece, e para aqui, para ali, para o outro. E então, e o amor? Mas é que eu tive, fiz, vivi, aconteci, sim. Vivestes com o fulaninho tal, sim, tremendo. Eles também viveram, estes tipos viveram com Paulo, pá. Estes tipos viveram ali com Timóteo. E Paulo ainda lhe escreve, e João ainda lhe escreve. Incrível. E passado 35 anos encontram-se numa situação deplorável. Em que estão com a chama apagada. Uma coisa muito interessante, vocês sabem que a história das Olimpíadas, onde é que é iniciada? É na Grécia. É ou não é? É na Grécia, tá? Então, vamos a ver uma coisa que acontece. Quem é que ganhava aquela corrida famosa das Olimpíadas e que era o início das Olimpíadas? A maratona. Que depois iam passando o testemunho, que era uma antorcha que ia sempre em fogo. Quem é que ganhava? Era o que chegava primeiro? Vocês sabem a história? Quem é que vocês acham que ganha? É o que chega primeiro? Não. Era aquele que chegava, não em primeiro, mas com a antorcha encendida e que a passava ao outro.
E o que acontece hoje em dia é que muita gente quer chegar primeiro. E quer estar em primeiro. Mas às vezes chega em primeiro e leva a antorcha apagada. E quando Paulo diz, corre a carreira de tal forma, está a ilustrar exatamente as corridas das maratonas que eram iniciadas nas Olimpíadas, que começaram na Grécia. E essa antorcha, esse fogo, é o sinónimo do amor de Deus. Estamos cá? E o que nós temos que entender é que temos que perseverar, e a preservação tem que ter a sua ação, como diz aqui Tiago. Ou seja, tem que ser a sua ação concluída. Ou seja, tem que levar, tem que ser prática, tem que ser contínua, tem que dar o fruto na nossa vida, de tal maneira de não querermos correr muito rápido. Não temos de estar a querer impactar, a querer ser aceito, a querer pôr fotos, a querer que nos deem palmadinhas nas costas. Senão temos que tomar as provações, tomar as vicissitudes da vida, tomando-as e encarando-as com a alegria do Senhor, que é a nossa força, para que possamos passar o testemunho da antorcha de Cristo com o fogo do amor de Deus aceso. Estamos cá? Estamos cá? Ou não estamos cá? E a igreja de Éfeso, esse amor... Agora há aqui algo muito interessante. É que ele diz, lembra-te de onde caístes. Agora, a diferença entre perder e deixar é quando uma pessoa perde uma coisa. Já, não sei se te aconteceu, às vezes acontece, por exemplo, estas calças, mas as calças mais velhas, e agora a gente até tenta não ter as calças rasgadas, às vezes são cómodas, hein? Por acaso gosto delas rasgadas, que já são velhas, já estão, mas não é aquelas rasgadas que agora nos mais novos vocês vão à loja conseguir as calças rasgadas. No meu tempo a gente tinha as calças rasgadas por uso, e eram velhas por uso, e aquilo dava jeito. Então, quando a gente costumava trabalhar para a Levi's, metíamos assim as mãos nos bolsos, como alguns põem, porque a Levi's pagava-nos que era para a gente experimentar os cozes. E então às vezes a gente tínhamos aqui os bolsos rasgados, não é? A gente metia qualquer coisa no bolso, íamos a coisa, e às vezes íamos ao bolso, já não havia porque tínhamos perdido. Quando tu perdes uma coisa, andas à procura. E então agora queria passar a Lucas 15, que é a história também de Jesus, que está a dar uma ilustração àqueles que criticavam acerca dele, porque dizia, pá, este homem junta-se com os pecadores e o caraças, e pá, isto aqui há qualquer coisa que está mal e não sei o que mais. Ele junta-se com os pecadores, não é? E aqui começa a falar acerca de, para estabelecermos aqui a diferença do perder para o deixar. Significa, a igreja de Éfeso, apesar de que tivesse tido bastante testemunho, bastante ensinamento, bastante doutrina, bastante teologia, bastante atenção, bastante carinho, bastante acompanhamento, bastante advertência, bastante admoestação, ela deixou. Estamos cá? Agora vamos encontrar o paradigma também do valor no perdido. Porque toda a gente sabemos que Jesus Cristo, Ele veio para salvar aquilo que tinha sido deixado. Ok. É que há pessoas que às vezes sentem-se deixadas. Cuidado, tu não és deixado. Tu aí em casa, ninguém te deixou. Tu deixaste. Irmão, está-me a dizer... Não, tu deixaste. Se nós entendermos esta escritura de Éfeso, de Jesus, escrita pela mão de João à igreja de Éfeso, à igreja que somos nós, à nossa vida, entendamos que o Senhor está a responsabilizar-nos a nós por nutrirmos o fogo que arde como uma chama que não se vê, de continuar a colocar dia e noite lenha no altar do fogo, que é um fogo santificador, que é algo que ninguém pode ver, que não é ao domingo, que não é à quarta, que não é quando está toda a gente, que é no momento quando nós estamos a ser provados, que é no momento em quando nós estamos a ser, às vezes,
inclusive confrontados com as nossas próprias situações de idiosincrásia pessoal, familiar, ministerial, que é aí que nós devemos colocar o fogo no altar do sacrifício, que é quando nós vamos correr essa corrida, nós devemos continuar a agarrar a antorcha, apesar, enfim, dos obstáculos do caminho, de modo a chegar à próxima etapa e poder passar a antorcha a alguém que continua a levar a antorcha, e isto às novas gerações, aos nossos filhos e àqueles que vêm atrás dos nossos filhos, para que a mensagem do Evangelho continue a perdurar como promessa. Pedro, sobre esta verdade, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja e as portas do Hade não poderão, não prevalecerão contra elas, porque estas são palavras, promessas de Jesus, não é nenhum mérito de qualquer ministro, não é nenhuma revelação nova do alto do Espírito Santo, senão que é algo que está escrito. Escrito está, e esta palavra está vivificada pela sangue de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então temos que entender estas coisas para a nossa vida. E temos que entender que quando Paulo está a escrever estas coisas, é como se estivesse ao mesmo tempo David a orar no Antigo Testamento. E David orava desta forma: sonda-me, ó Deus, sonda-me. É que as pessoas normalmente querem sondar os outros. Queremos levar as nossas responsabilidades para cima do outro. No matrimónio, recordam-se da história do Adão e Eva, não é? Senhor, já viste a mulher que me destes? Pá, fogo. Ela é que me fez comer isto. E a mulher, não, pá, foi a cobra. O jogo continua. A responsabilidade, não, desculpem, a culpa. Equivocados. Culpa não, responsabilidade. Mesmo no ministério, não. Não é culpa, é responsabilidade. Ou responsabilizamos ou não nos responsabilizamos, ou só somos responsáveis para receber a gratificação. Não somos responsáveis para a penalização? E David dizia: sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração. Prova-me, conheces tu os meus pensamentos. Vê se em mim há algum caminho perverso. E guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, David não dizia: olha, sonda lá os meus vizinhos que me estão a atazanar. Ele dizia: livra-me dos meus inimigos, sim. Mas ele dizia: sonda o meu coração. Ou seja, o David já conhecia que aquilo andava sempre um bocado tumultuoso, né? Ele já tinha arguelado bastante, já tinha pecado suficiente e tinha identificado a coisa. Então ele já não dizia: não, a culpa é da Betsabé e tal, que é mais gira que o tal. Não, sonda-me. Tomemos a responsabilidade. Quando ouvimos a palavra ao desafio, vê bem de onde é que caíste, vê bem o que é que fizeste, onde é que deixaste, onde é que tu deixaste o relógio. Não, a culpa não é da aerolinha. Não, a culpa é tua, que o deixaste lá, tinhas de ter feito a coisa como deve ser. Tinhas parado, atempado, olha, tinhas perdido o avião, aguentavas-te. Tinhas de aguentar, esperavas mais horas, não tinhas tanta pressa. Porque a carreira não é daquele que corre, diz Salomão em Eclesiastes. Não é do corre a carreira, não é a vitória. Senão que a oportunidade e a ocasião vêm a todos. A arma não é a corrida. Aqueles que esperam no Senhor alcançarão, diz a palavra do Senhor. Amém? E tanto David como Paulo aqui foca-se nele, no seu ministério, mas não no seu ministério em relação à igreja de Éfeso, não no seu ministério em relação a Deus. Eu não escatimei nenhuma palavra da parte de Deus. Eu fiz tudo aquilo que tinha que fazer por amor a Deus e a vós. E estou-vos a avisar que isto vai suceder. E Effective Wonder, como diz a palavra, da gíria popular, Effective Wonder, assim sucedeu. E cá está João agora a trazer esta palavra que nos confronta. E vamos encontrar uma ovelha que se perdeu. Estamos cá? Para entrarmos neste paradigma e já terminamos. Esta ovelha perdeu-se. Diz que havia um homem que tinha um rebanho de ovelhas. E uma deixou o rebanho. Vão-me ajudar para eu terminar rápido? O que é que aconteceu à ovelha? Lucas 15, o que é que lhe aconteceu à ovelha? A ovelha deixou o rebanho. Foi ou não foi? Deixou? Não. Diz a palavra do Senhor em Lucas 15 que ela se perdeu. Ela perdeu-se. Então,
há uma grande diferença entre perder-se e deixar. A igreja deixou o amor. A ovelha não deixou o amor do pastor. A ovelha a única coisa que fez foi, estaria a ser pastoreada assim, não sei se seria, não figura o local geográfico, não sei se seria São Vale, seria uma montanha, estaria com as outras 99, porque colmatava o número como 100, e de repente, por A mais B, se calhar a ovelha estava a comer, se calhar foram as outras que se moveram, se calhar que ela subiu uma colina e de repente deixou de ver as outras e seguiu o caminho, e no seu sentido de orientação, um parco, perdeu-se. Às vezes, no outro dia estava a falar com uma pessoa ao telefone e dizia, não, e tal, é que devia ter ido. Não, amigo. Às vezes nós dizemos, não, é ovelha perdida. Não, ovelha perdida. Há quem se perca, e aquele que se perde é porque não tem sentido de orientação. E há aqueles que deixam. Aqueles que deixam, cara amiga, eu não tenho nenhum sentido de andar atrás. Porque há quem deixa. E quem deixa, deixa. E quem se perde, perde-se. É completamente diferente. Porque uma ovelha perde, ou seja, uma ovelha perde e a ovelha que andava perdida, ela devia de andar porque uma ovelha sozinha, as ovelhas estão destinadas a andar em rebanho, não conseguem viver isoladas. No entanto, a palavra de Deus diz, aquele que se isola busca interesses egoístas, busca por si mesmo. E o ser humano também está desenhado não para estar em rebanho, mas para viver em comunidade. Mas às vezes, aquilo que ele quer é separar-se da comunidade porque quer isolar-se para viver de uma forma anticomunitária. Tanto que hoje aquilo que quer ditar as regras na sociedade em geral não é a maioria. E dentro da democracia já têm que ser praticamente agora as minorias a ditar sobre as maiorias as próprias regras. E isso é totalmente democracia. E não estou a falar política, mas é exatamente a antítese da vida comunitária. Porque de certa maneira a democracia é algo que surge na Grécia e é uma forma de governo que regulamenta, e quando as pessoas não gostam de viver dentro de uma regulamentação, aquilo que fazem é querer sair, e quer dizer, a minha minoria é aquilo que tem que deitar as regras sobre a maioria, e a maioria tem que respeitar aquilo que o meu desejo da minoria quer impor sobre a maioria. E isso é uma antítese. Agora, esta ovelha perdeu-se, mas não queria impor nada porque ela estaria à procura, e ela ficou super contente de que o pastor foi à procura. Agora, as outras 99 não ficaram definitivamente ofendidas porque o pastor as deixou para ir buscar a outra. Estamos cá? Estamos cá ou não estamos cá? Isto é a diferença entre perder e deixar. Trabalhar por ganhar ou simplesmente trabalhar por amar. Estamos cá? Paulo trabalhava por amor à causa do Evangelho e fazia tudo de tal forma a alcançar o supremo chamamento da vocação com a qual ele tinha sido chamado, para poder chegar ao final da carreira. O pastor foi buscar a ovelha ao contrário. A ovelha, o que é que ele fez? Uma grande festa. Estamos aqui? Pôs-a no ombro, Lucas 15, 5 e 6. Agora vamos encontrar uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 unidades monetárias. Esta mulher tinha 10 moedas, estava em casa e perdeu uma, mas ela tinha 10. Está cá? A mulher, ou seja, a mulher perdeu uma moeda. Ou seja, a diferença entre as coisas animadas e inanimadas é que a moeda não tem vida. A responsabilidade de ter perdido a moeda é de quem? É da moeda. Aqui há uma figura. A primeira figura não é da ovelha, é do pastor. E o pastor é Jesus, ele é a porta das ovelhas, que vai buscar a ovelha que se perde, porque ele veio a buscar e a salvar aquilo que estava perdido. Ok? Agora, encontramos a segunda figura de uma mulher. A figura da mulher é uma mulher que é figura da igreja. E a igreja tinha 10 dracmas, 10 talentos, 10 dons, mas perdeu um. Só que ela considerou que aquele um talento
não se podia ter perdido. Havia que o encontrar. Porque aquela dracma simboliza uma coisa com que nenhuma igreja, e a igreja somos cada indivíduo, pode viver sem. E que é aí que está o besílios da questão. Que é que muita gente quer viver sem este dracma, que é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo é aquele que traz o convencimento de pecado, que nos leva ao conhecimento real, tangente, pragmático da pessoa de Cristo Jesus. Há muita gente que conhece Jesus de letra, há muita gente que tem discipulado de Jesus de conhecimento bíblico, teológico e doutrinal, mas não pessoal. E é unicamente este dracma. E então esta mulher revirou a casa de pernas para o ar. Chegaram lá e tinham as cadeiras todas viradas e não descansou até que encontrou aquela moeda que estava perdida. E então chamou as amigas. Festa! Temos a essência, está aqui. Está aqui a moeda. Está. E agora chegamos ao final da ilustração de Jesus. E Jesus começa a contar esta história, tanto que estavam pessoas a ouvi-las, entre eles os judeus, aqueles para o qual ele tinha sido enviado e os criticavam e não o aceitaram. E então começa a contar uma história que é apresentada na Bíblia como o... Ajudem-me para eu terminar isto rápido e os irmãos do louvor podem subir cá para cima, que terminamos, é que conta-nos sempre como o filho pródigo. E a palavra é acerca do pai. E este pai tinha 2 filhos. Mas ele tinha 2 filhos e um deixou-o e o outro estava em casa, mas estava perdido. Estamos cá? Tinha um filho que o deixou e tinha outro. Mas então o pai não fez nada, ele podia ter feito. Segundo a lei mosaica, segundo a lei levítica, ele podia ter feito, ele podia ter impedido que o filho mais novo, o moço, como aparece, descrito exatamente em Lucas 15, convido a que vocês possam ler a palavra, convido a que vocês a possam ler, para irmos terminando. Ele podia ter feito. Aquela mulher da dracma perdida fez aquilo que fez David. Eu imagino que aquela mulher estaria ali a dar voltas à casa e teria com aquela oração de David: Senhor, não me lances da tua presença, Senhor, ou seja, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não, porque esta moeda é essencial. É essencial para a minha vida. E aquele pai que tinha 2 filhos, um estava perdido e outro tinha-o deixado. E sabem a história, o filho disse-lhe: olha pai, eu quero sair da tua casa, quero que me dês aquilo que me compete da minha herança. Bom, eu não vou estar a ir à parte doutrinal e teológica da herança, já se falou várias vezes, já foi ensinado várias vezes. E ele agarrou e foi, perseguiu a sua vida, gastou de uma forma dissoluta, de acordo com aquilo que ele entendeu. Mas a questão é que ele deixou a casa do pai, ele deixou o amor do pai. Da mesma maneira que Éfeso também deixou. Mas aqui há aqui um paradigma. Éfeso continuava a ter nome de igreja. Continuava a ter nome de filho. Este continuou a ter nome de filho. Até que chegou já ao cúmulo de ter perdido tudo e então começou a ensaiar o discurso para voltar. Agora a questão aqui de paradigma é que havia outro filho. E aqui é muito interessante o final da história. É que este miúdo começou a dar-se conta e há muita gente que diz: bom, ele arrependeu-se. Não, ele estava apertado. E quando já estava apertado e estava numa situação de constrangimento, ele começou a ensaiar, segundo a base da igreja de Éfeso, daquilo que ele podia fazer. Então, olha, pelo menos que seja como um empregado, obras e trabalho. Pelo menos vou lá trabalhar para a casa do meu pai e vou ser como um dos empregados, com isso já me desarrasco, já não estou a comer a comida dos porcos. Esta foi a mentalidade dele. E isto é a mentalidade de muita gente hoje em dia. A mentalidade de muita gente é isto. Tem mentalidade, bom, vou tal, e apresentam a fatura.
Não, é que eu faço, é que eu aconteço. Mas deixaram o amor. Estão a correr a carreira e levam a antorcha porque vêm ao culto e trazem a Bíblia, ou se não trazem fisicamente, trazem-na no telemóvel, mas não tem chama a arder. Não há fogo. E depois como é que passam o fogo ao outro? Como é que lhe passam a ele, ao outro, a ele? Como é que vai o fogo? Como é que tu passas o fogo se tu não ardes? É que o fogo não queima. O fogo de Deus não queima. O fogo de Deus purifica, santifica. O fogo de Deus vivifica, diz a palavra de Deus. Entendemos isto? Então, quando o outro irmão viu como o pai o recebeu, porque o pai está à espera. A diferença é que o pai procura o que está perdido. Mas o pai não abandona aquele que os deixaram. O pai anseia, porque ele chama. Por isso ele diz, vê bem de onde é que caístes e arrepende e volta. Volta ao teu amor, volta ao amor. Volta ao Senhor amor. Volta àquele Senhor amor. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, diz 1 João. É que João, as cartas de João falam mais de 40 e tal vezes acerca do amor de Deus. É incrível. Este mesmo João que escreve deste Pátmos, escreve esta carta também na sua primeira carta, no capítulo 4, estas mesmas palavras são dirigidas à mesma igreja, são dirigidas a nós, para que nós pensemos que neste tempo em nos quais vivemos, que vamos 20 e tal, 30 anos, estamos a aproximar-nos num ponto crucial, em que Deus desafia-nos, porque Deus vê-nos em que nós estamos a deixar gradualmente o amor, estamos a socializar-nos, estamos de alguma forma a acostumar-nos, estamos a viver já em estado de conformidade e a chama da antorcha está-se a apagar e a chama do altar e a lenha vai faltando e depois queremos começar a racionalizar, queremos começar a escrutinar e Deus não diz é preciso que ames como eu te amo. É preciso que aquilo que fazes, faças por amor. Ok, haverá muita coisa assim, mas não há problema. É o meu fogo que vai depurar, é o meu fogo que vai purificar. Não te preocupes com o sucedâneo. Não, é que eu aprendi de Paulo, eu aprendi de Cefas. Não, eu sou perito arquiteto, eu planto a semilha, o outro rega, mas que Deus dá o crescimento. E a obra de todos será provada como por fogo. Ainda que a obra se queima, este mesmo será salvo, dizia Paulo. Este é o grande paradigma. Este é o grande paradigma. Não podemos... Vamos lá ver uma coisa. Como é que tu fazes para nascer? Tu consegues trabalhar para nascer? Simplesmente nasces. Foi uma coisa que Nicodemos não entendeu. É necessário que nasças de novo. Como é que eu vou nascer? Não, tu não nasces pelo Espírito. Não conseguiu entender. Até o que é que eu vou fazer para ser salvo? Não, vende todas as tuas coisas, deixa tudo e segue-me. Não conseguiu entender o jovem rico. Mas eu cumpro toda a lei. Não consigo, ou seja, que não é uma coisa que sai de ti, vem de Deus. É Deus que faz a obra em ti. Significa que tu tens de te abandonar e permitir que Ele faça algo em ti. Que Ele desmorone e desbarate todo aquilo que tu tens, todo o lixo teológico, todo o lixo da tua própria interpretação doutrinal das coisas, das tuas próprias experiências, para que Ele comece a levar-te a viver de uma forma pragmática ao Evangelho e Ele comece a edificar em ti e tu ponhas a lenha e dizes, bom, não há problema, o fogo de Deus não me vai queimar. Ele vai-me provar, Ele vai-me depurar, Ele vai-me santificar. E as provações são sempre de grande alegria. Mas o outro irmão estava lá e quando viu que havia uma festa, porque o pai não se importou com o discurso do outro. E aí, onde é que operou para mim? É a minha interpretação da Escritura. Quando o outro veio com o discurso, a dizer, pai, pequei contra ti, contra o céu, discurso religioso. Oh, irmão, pastor, eu fiz isto. Oh, pá, quer lá saber do que é que tu fizeste? Porque se eu te amo, eu vou-te abraçar. Bem-vindo à casa do pai. Vamos abraçar-nos, vamos amarimbar, mas vamos edificar de novo. Vamos edificar de novo. Vamos permitir. A pedra angular é aquela que desfaz tudo aquilo que vem dele e sobre ela, pedra sobre pedra, é reedificada, porque aí não há argamassa humana. Toda a argamassa santa edifica um templo santo que permanecerá para sempre. E aí caíram-lhe os argumentos. E o outro irmão, quando se inteirou, começou a ver, não, o que é que se passa aqui? E foi chamar, foi reprovar. Então, pai, eu sempre aqui, outra vez o mesmo argumento. Olha, todo o tempo a trabalhar para ti.
Nunca me fizestes uma festa. E o pai olhou para ele constrangido. Filho, não entendestes nada do discurso, my friend. Levas aqui tantos anos, ainda não entendestes a mensagem do amor de Cristo. Ainda não entendestes que aquilo que é meu é teu. Ainda não entendestes que este teu irmão estava morto e ele agora está encontrado, estava perdido. Ele disse, ok, o conceito dele é que ele deixou. No meu coração ele estava perdido. Quando tu o deixastes, no coração do Pai estás perdido. Ele não vai por ti, mas Ele está à tua espera. E isto, as pessoas, é difícil de entender. Porque tu e eu pensamos com resignação, pensamos sempre com reservas, pensamos mal. Deus pensa, como diz a canção, com laços de amor. E é pela bondade de Deus, é pela bondade de Deus que caem todas as muralhas. É pelo seu amor. E esse amor é incompreensível. Não podemos entender como é que uma criatura como nós, manchados de pecados, justificados por obras humanas, por raciocínios impuros, como é que Ele nos aceita? Mas Ele diz, temos nele um sacerdote no qual Ele foi em tudo provado e tentado. Cheguemos a Ele depois com livre consciência, porque Ele recebe-nos tal e como nós somos. E como aquele pai, Ele recebeu aquele filho e Ele amou o mesmo filho que, apesar que estava em sua casa, também estava perdido e também tinha deixado o seu primeiro amor. Assim que nesta manhã eu convido-te a que tu aí onde estás em casa possas vir ao amor de Deus. Vem, arrepende, pede ao Senhor, ensaia o teu discurso, porque se tu sentires esse abraço do Pai, nada, a bondade de Deus fará com que tudo caia por terra. Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos e hareis descanso para vossas almas, diz o Senhor. Não haverá argumentos, não há religião, não há nada que possa ir contra o amor de Cristo. Assim que eu queria convidar todos aqueles que aqui estão, este pequeno grupo, aí onde estás, coloca-te de pé diante do Senhor. Tu e Ele. Não sei se ao melhor andas perdido ou deambulado. Não sei se ao melhor estás a deixar o amor de Deus. Não sei. Não pretendo, é simplesmente o Espírito Santo que está aqui. Seja qual seja a tua condição, o Pai está de braços abertos e Ele, com laços de amor, com cordas de amor, quer abraçar-te pela sua bondade. Uma vez mais, a alegria da salvação possa vir à tua alma e possas compreender quão profundo, quão longânimo é o amor de Deus. Pai, no nome de Jesus, faz a tua obra, Espírito Santo de Deus, nesta manhã. Senhor, queremos abraçar-te, queremos voltar a Ti, Senhor. Queremos que Tu acendas, Senhor, o Teu fogo no altar, meu Deus. Abraça-nos com as Tuas cordas de amor, Senhor. Faz cair todos os preconceitos e prejuízos. Limpa-nos, santifica-nos, Senhor. Queremos, uma vez mais, estar aí nesse fogo do Teu amor, Pai, no nome de Jesus.